Shalom, meus irmãos. Deus vos abençoe e abençoe toda a vossa família. Irmãos, é importante que falemos bem do nosso irmão do que falar mal dele. É isso que Jesus nos ensina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Venho meditar convosco Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 11 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: Eu os garanto, de todos os homens que já nasceram, nenhum deles é maior que João Batista. No entanto, o menor do reino do céu é maior do que ele. Desde o dia de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência, e são os violentos que procuram tomá-lo. De facto, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quiserdes aceitar, João é Elias que devia vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, nessa passagem, Jesus nos ensina a falar bem do nosso próximo, do nosso irmão. Antes desta leitura, os discípulos foram ter com Jesus trazendo recado de João Batista, e quando os discípulos retiraram, Jesus exaltou João Batista para nos ensinar que quando temos a falar de alguém na sua ausência, temos que falar bem dele. Temos que elogiar aquele irmão, exaltar aquele irmão, ao invés de falar mal dele. E nesse evangelho, Jesus diz que entre os nascidos dos homens, João Batista é o maior. Mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Quem é o menor do reino dos céus? Jesus está a referir a ele mesmo, dizendo que ele é o menor do reino dos céus. Se considerar menor é virtude, é sinal de humildade. Jesus nos ensina como ele se considera pequeno na sua humildade, para que também possamos ser humildes. E nesse evangelho ele diz que os violentos é que devem procurar entrar no reino dos céus. Nessa passagem, Jesus quer nos dizer que para entrarmos no reino de Deus, temos que ser violentos. Irmãos, não se trata de violência ou maldade. Trata-se da luta contra a carne. Para lutarmos contra a nossa própria carne, para vencermos o pecado, temos que ser violentos. Não violento partindo as coisas, mas violento orando para que a nossa oração seja atendida para vencermos toda espécie de pecado. Temos que lutar contra este mundo, pois nós somos escolhidos de Deus e não pecadores. Ouvimos muitos padres dizendo que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. No entanto, precisamos entender que somos servos de Cristo e não servos do mundo. E também devemos lutar contra o nosso inimigo, aquele que fica escondido, à espreita, procurando maneira de nos devorar, nos derrotar, nos destruir. Mas vencemos esse inimigo com oração, com a ajuda de Deus, com a entrega a Deus. Devemos entregar nossa vida na mão de Deus, pois Ele é todo poderoso. Só Ele
pode nos proteger e nos livrar de todo mal. Caríssimos irmãos, não tenhas medo, Jesus está conosco. Confia e crê nele, que ele vai nos levantar, que ele vai nos ajudar. Esse Jesus que quebrou, que destruiu o povo que ocupou a terra dos hebreus, ocupou Canaã. Como ele foi à frente dos seus exércitos, derrotando todos os inimigos que pareciam diante dos hebreus, para nos ensinar que nós, se temos Deus, somos mais que vencedores. Povo católico, erguemos, levantemo-nos, pois o nosso Deus está conosco, ele vai nos ajudar. Confia. Comece a orar para que a sua fé seja alimentada na palavra de Deus, para que diante das dificuldades você ainda tenha esperança no nosso Deus. Pois o nosso Deus é um Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Acredite e confie que Ele fará tudo para nos ajudar. Tende misericórdia. Oremos. Deus de amor, Deus de bondade, dá-nos força para que possamos alcançar o reino de Deus, que é o seu reino, para que possamos viver em harmonia com os irmãos, para que possamos purificar o nosso lábio, falando bem dos irmãos e não falando mal atrás deles. Tende misericórdia de nós, Senhor. Perdoe nossos pecados. Dá-nos a bênção e graça de caminhar com o Senhor no caminho certo, no caminho que leva à salvação e à vida eterna. Para encontrarmos a vida eterna, precisamos ser violentos. Não violento à maldade, mas violento para entrar no reino de Deus, porque a porta é estreita e apertada. Então, meus irmãos, para entrar na porta estreita, é necessário ser violento para arrebentar a porta e conseguir alcançar a salvação. Que o Senhor esteja sempre conosco, nos fortalecendo, nos iluminando e restaurando a nossa alma dia e noite. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.